Estamos aqui para falar sobre o blog Será que a Bíblia diz? Porém, essa é a minha primeira mensagem ao longo desses anos. Vamos tratar de fundamentos bíblicos à doutrina da paz, ou princípios para se alcançar ou se adquirir a verdadeira paz. Diante do mundo conturbado, sem esperança, o mundo que, se formos olhar e meditar nas profecias bíblicas, caminha para o caos. Deus permita que possamos revelar alguma coisa, além do esbocinho que já está lá no Será que a Bíblia diz. Eu faço sempre o esboço e os coloco no blog, porque eu evito de falar muito, porque a Bíblia se renova. Eu dou apenas uma palhinha do que eu entendi e deixo que a própria palavra abra o coração e desempenhe a sua própria interpretação. A Bíblia não precisa de intérprete. O que faz a Bíblia se auto-interpretar é a intimidade de quem a tem em permiti-la se interpretar a si mesmo. Deus nos permita a isso. Nós vamos falar então dos fundamentos bíblicos para a doutrina da paz. Nosso primeiro passagem, introdução, é Gênesis 41, versículo 16. E José respondeu a Faraó, dizendo: isto não depende de mim. Deus é quem responderá o certo a Faraó. Senhor nosso Deus, nosso Pai, conceda-nos a Tua graça de entregar a Tua mensagem, Senhor. E já desde então, nós queremos trazer todo o entendimento humano cativo a Cristo, Senhor. Esconda-me atrás da cruz do Calvário, cubra-me com o Teu sangue, Senhor. E permita que possamos entregar essa mensagem em nome de Jesus. José do Egito. É tudo tão simples, tão rápido, tão imediato, que dá a entender esse momento que José estava vivendo na presença de Faraó. Consultado, fora levado à presença de Faraó para se interpretar um sonho que Faraó teve uma noite anterior. Esse momento, para que realizasse, levou 13 anos. Esse momento levou para que realizasse. O que ocorre é que José fora vendido por seus irmãos
aos midianitas. Depois José fora vendido a um egípcio. E José esteve servindo na casa desse egípcio. O infortúnio da vida de José, o que parecia ser um infortúnio na vida de José, embora as circunstâncias eram tão autênticas, embora as circunstâncias eram tão evidentes, ainda assim havia a mão de Deus confirmando tudo que José fazia. Deus estava confirmando tudo que José fazia. Muitas das vezes nós não entendemos o porquê de determinadas circunstâncias em nossas vidas, e que muitas das vezes, por inveja, somos levados a uma situação desagradável. Mas Deus vai agir de acordo com a sua justiça. A palavra diz que em tudo Deus abençoava José. Tudo que José fazia, Deus aprovava. Tudo que José fazia estava à mão de Deus. Se somos levados a uma determinada situação circunstancial ao longo da nossa vida, não temos que preocupar com a realidade, mas temos que ser otimistas o suficientes para que, ao depararmos com uma realidade, e por mais realidade que ela for, ainda assim, sabendo que estamos vivendo uma realidade inevitável, ainda assim, acreditamos que haverá mudança. Foi assim com José. Parece nesse versículozinho aqui que já foi levado à presença de Faraó e já resolveu e já deu a solução e tudo aconteceu. Mas se for contar a história de José, que nem precisa, José foi vendido por seus irmãos por inveja, mesmo porque um intercedeu para que o outro não o matasse. Temos que ser otimistas o suficiente para entender que, apesar da realidade não estar a nosso favor, Deus ainda assim está nos abençoando. Deus ainda assim está nos aperfeiçoando. Em meio às lutas, em meio à dificuldade, em meio às frustrações, Deus não abandonou José. Esse versículozinho aqui, que nos fala de um José na presença de Faraó, levou 13 anos. 13 anos. A resposta de Faraó já estava no seio de Deus, na vida de José, para dar a resposta a Faraó no momento exato, 13 anos antes de Faraó ter um sonho na eternidade.
José. A vida de José, a conduta de José na mão do Senhor levou a resposta a Faraó em meio à circunstância desagradável que provavelmente José ficasse se perguntando porque ele era justo diante de Deus, estava vivendo aquela situação, mas na eternidade, no seio de Deus, a resposta que Faraó iria necessitar 13 anos depois, pois José tinha a idade de 17 anos quando foi vendido por seus irmãos aos midianitas e posteriormente a Potifar, um egípcio, se não me engano o nome. Não estou preocupado com o nome, se é Potifar ou não é, não me interessa, é egípcio. Quantos anos Faraó tinha? Não fala a Bíblia. José estava com 30 anos de idade. 30 anos! Portanto, a resposta de Faraó esperou José nascer, José ter a sua infância, José crescer, José ser vendido por seus irmãos até chegar à presença de Faraó. O sonho de Faraó, 30 anos depois, esperou pela presença de José. E olha que as circunstâncias desagradáveis levaram José à presença de Faraó para assim dar uma resposta de Deus positiva a ele. Como é que esperamos a resposta de Deus? Como é que queremos que Deus haja em nossas vidas? Até em meio ao negativo, há a possibilidade do positivo, pois a palavra nos garante: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, os quais são chamados segundo o seu propósito. Qual é a circunstância que você está vivendo agora? Qual? Quantos anos tem que você está sofrendo? Você viu lá aquela passagem do primeiro milagre de Pedro, a porta formosa do templo? Aquele homem esperou 40 anos. Ele esperou Jesus nascer. Jesus cumpriu o seu ministério. Ele esperou 40 anos esse homem esperou. Ele esperou 40 anos pela resposta de Deus. Ele esperou Jesus nascer, Jesus cumprir o seu ministério, morrer, Jesus inaugurar a sua igreja através da supervisão do Espírito Santo, mudar a vida de Pedro. Aquele homem tinha 40 anos, portanto, ele era 7 anos mais velho do que Jesus, e ele esperou Deus transformar a vida de Pedro, para que Pedro estivesse naquela hora ali e levar a resposta de Deus para aquele homem. Não perca a sua paz. A paz do cristão não depende da circunstância. Eu vos dou a minha paz vos dou, não vou dar dou como o mundo a dá, mas a minha paz vos
passa em um momento de ausência de guerra. Mas não é assim com a vida cristã. Em meio à luta, em meio à dificuldade, em meio às dores, em meio às agrúrias, você consegue ter paz. Quando tudo está contra você, quando tudo mostra uma realidade infinita para você, é autêntica essa paz, é inviolável essa paz, porque ela te leva a acreditar que ainda há chance, ainda há esperança. Vale a pena acreditar, vale a pena esperar, vale a pena acreditar, vale a pena esperar, vale a pena tentar outra vez. Se perder a paz, aí vai ficar difícil. Vai entrar angústia, a revolta, você vai se encher, cheio de razão. Você viu lá o barco que o apóstolo Paulo estava lá no Atos, capítulo 27, entre 27 e 28, 276 homens junto com ele. Esses homens foram beneficiados na vida de Paulo. Na vida de Paulo. Os que estão ao seu redor são beneficiados na sua vida, através da sua paz, a paz que você transmite, para que mesmo na prisão, na meia-noite da sua vida, você possa cantar, você possa louvar, você possa adorar a Deus. É o motivo da paz, do louvor, que vai quebrar as barreiras, que vai derrubar as muralhas, que vai colocar no chão as cadeias. É essa paz. Que o mundo não pode compreender. Essa paz levou 13 anos para ser conquistada por José. Embora ele já tivesse, o que ele estava vivendo era apenas formalidade, é para que se cumprisse a palavra. Entretanto, no ideal de Deus, tudo já estava realizado, preparado para José. Era só tomar posse, era só não sair da palavra, era só não sair do propósito, era só esperar e só saber que Deus está no controle. Deus está no controle. Você precisa acreditar nisso. Se você for ver, eu já até passei o Gênesis 37, capítulo 37, no versículo 2. Essas são as gerações de José. José, tendo a idade de 17 anos, estava com seus irmãos apacentando os rebanhos, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bilá e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia a seu pai más notícias a respeito deles. José era reto, era íntegro. José não punha a mão na sujeira. Deus restituiu a paz. Ou seja, usando um melhor termo, Deus gerou essa paz na vida de José, porque José se permitiu a isso. Deus quer ajudar, a circunstância não. E olha, Deus está disposto, a circunstância não, ela é contra. Ela é contra. Quando Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ele disse que as portas do inferno haveriam de se levantar, haveriam de se impor, o grande oponente haveria de colocar os vários obstáculos. E olha, sabe muito bem, ele sabe muito bem qual que é o calcanhar de Aquiles de cada um.
onisciente nem onipresente como Deus, mas ele conhece. Ele não é, mas ele tem demônios que trabalham para ele. Legiões de demônios que trabalham para ele. Você viu aquela passagem de Jó? Vim de rodear a cidade e de passear por ela. É isso. É isso. Ele tem tempo demais para observar. Mas tudo que procede dele é mal. É mal. José tinha 17 anos. Olha só. Gênesis 41, versículo 46. José tinha a idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó do Egito. E José saiu da presença de Faraó, atravessou toda a terra do Egito. Já falei, né? Que a resposta de Faraó dependia de José estar lá. A integridade de José, a confiança de José que Deus não falharia, apesar da circunstância. Ele era otimista o suficiente para acreditar que no momento exato a paz real reinaria e tudo mudaria. A paz vem para mudar a circunstância, mudar a adversidade, mudar tudo. A paz vem para solucionar o problema. É importante, e em particular a interpretação para cada um, a maneira, circunstâncias que levaram José do Egito à presença de Faraó. E foi inacreditavelmente através da inveja, da escravidão e da prisão, que enfim chegou a alcançar esta paz tão almejada. Que maneira estranha e demorada de se alcançar cada um a sua verdadeira paz. Porque Deus trata com cada um ao seu modo. Não somos alienígenas. Deus não nos trata como alienígenas. Somos pessoas, temos personalidade e cada um tem uma forma diferente de agir. Portanto, Deus vai tratar com cada um a sua maneira. Para começar a realizar na vida de José, levou 13 anos. 13 anos de escravidão, de inveja, mas que, se você for olhar a vida de José, era um exemplo que até na prisão, a paz que José transmitia na prisão, fez com que o dono da prisão, o carcereiro da prisão, o colocasse como chefe daquela prisão. Ser um exemplo na vida. Não desanime, não se preocupe com o que as pessoas estão dizendo, não se preocupe com as circunstâncias ao redor. Como me disse, esteja com Deus, confia em Deus, que até a palavra nos garante que sendo os caminhos do justo reto diante do Senhor, e Ele reconcilia consigo os seus inimigos. Deus. Não confie na circunstância. Não perca a sua paz. Não perca. No Salmo 4, no versículo 7 a 8, olha só, Salmo capítulo 4, versículo 7 a 8. Puseste mais alegria em meu coração
do que no tempo em que multiplicaram o grão e o vinho. Em paz eu pude deitar e dormir, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Essa paz, irmãos, não depende do sucesso, não. Ela é inerente do ser. Essa paz tem que estar dentro de ti. Você tem que esforçar para que a circunstância, as benécias da vida possa proporcionar essa paz para você, porque ela não pode. Salmista Davi: esta paz não depende de sucesso na vida para tê-la. Davi estava em meio à angústia e tinha paz. Não foi a prosperidade que o fez dormir em paz, mas o Senhor dessa paz. Levítico 26, de 3 a 8. Levítico 26, de 3 a 8. Olha só. Olha o módulo subjuntivo aqui. Ele é hipotético. Módulo subjuntivo. Se andares em meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os cumprires. Se, subjuntivo hipotético, que pode ser ou não. E é uma conjunção aditiva. Em virtude de andares nos meus caminhos, de andares em meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os cumprires. Olha só o que produz. Olha só. Olha só. Olha só o que produz. Eu vos darei vossa chuva a seu tempo. Tenha paz, irmão. Está no caminho do Senhor. Espera o tempo de Deus. Há 10 anos nasci. Não saia do tempo de Deus. Não saia. Não saia. Não saia do tempo de Deus. Não saia. Deus está no controle. Deus está no controle. Saiba disso. Deus está no controle. Não saia da palavra. Não deixa que a sua mente se volte para os acontecimentos. Olha o que Paulo fala lá em Romanos capítulo 12, no versículo 1 e 2 aqui. Ele implora, rogo os irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com os padrões desse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muda a mente. Não se leva pela circunstância. Adore, louve ao Senhor. Deixa que essa paz reina, independente de circunstância. Deixa que essa paz reina. Não saia da palavra. Deus está no controle. Ele é fiel e vela para cumprir a sua palavra. Deus não é homem para que minta. Não é mortal para que minta. Deus não morre. Eu vos darei a vossa chuva, a vosso tempo. A terra dará seu produto, e as árvores do campo darão seus frutos. A debulha vos continuará até a vindima, e a vindima até a semeadura. Comereis o vosso pão à fartura, e habitareis seguros em vossa terra, e dareis paz na terra, e vos deitarei, e ninguém vos
os animais nocivos da terra, e a espada não passará por a vossa terra. Vós perseguireis os vossos inimigos, e eles cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão o seu deles, e 100 de vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Confia, irmão. Confia. É a promessa do Senhor. A perseverança conduz à obediência. E a paz é o resultado final. É preciso perseverar, é preciso confiar, é preciso não sair da palavra para não perder essa paz, porque essa paz não é uma paz circunstancial, que vem pelo fato de não ter problema, de não ter dificuldade, de não ter obstáculo. Essa paz é inerente do ser que serve a Deus, do ser que tem Jesus, do ser que está com a vida no altar do Senhor, confiando que Deus está no controle. Essa é a paz. No Salmo 29, no versículo 11, nós aprendemos o seguinte. Salmo capítulo 29, versículo 11. O Senhor dará poder ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Isso é um dos 75 salmos de Davi. E neste, somos exortados nesse salmo a adorar a Deus, a louvar a Deus, o qual, em virtude da adoração e do louvor, Ele abençoa com paz. A paz é o resultado da intimidade com Deus. Imagina que Paulo e Silas tinham essa paz no seu coração, e à meia-noite da vida adoravam e louvavam a Deus, e essa paz fez quebrar as cadeias da prisão, e todos foram beneficiados. Adore a Deus, louve a Deus. Em meia circunstância, você será abençoado com paz. No Salmo 34, no versículo 12 a 14, nós aprendemos 4 instruções para a paz. 4 instruções. Salmo 34, versículo 12 a 14. Ó, quem é o homem que deseja a vida e quer longos dias para ver o bem? Olha só, primeiro, guarda a tua língua do mal e teus lábios de falarem dolosamente, com engano. Aparta-te do mal, faz o bem, busque a paz e segue. Ó, afasta do mal, faz o bem, busca a paz e segue. A paz é a bússola, a paz é o mapa da mina. Não perca ela, em hipótese alguma, não perca essa paz. Busque-a, almeja, e depois de alcançá-la, não abandone, porque as circunstâncias virão para desafiá-lo. Vê se você realmente tem essa paz que é inerente de um ser que obedece a palavra de Deus. No Salmo 119, versículo 165, Salmo de 119, versículo 165. Aos que amam a tua lei, há abundante paz, e não há nada que os faça tropeçar. Mais uma vez, paz
como resultado final daquele que ama a Deus. Paz. Resultado final daquele que ama a Deus. Paz. Resposta de Deus. Paz. Resposta de Deus. Não tenha medo de tropeçar. Está difícil. Está sendo desafiado. Não tenha medo. Você não tem que provar nada. Não tem. Aos que amam a tua lei. Não temas. No Salmo 122, versículo 6 e 9, olha só, Salmo 122, versículos 6 e 9. Nós surgimos há milhares de anos, e logo. Salmo 122, versículos 6 e 9. Fez evoluir. Quem tem paz deve orar pela paz. Orar a Deus. Orar a Deus. Quem tem paz deve orar a Deus. Orar a Jesus. Orar pela paz. Você conserva a paz em oração. Ore. Porque se você não orar, sua paz vai embora. Se você não clamar, sua paz vai embora. Se você não buscar, a sua paz vai embora. Salmo 122, versículos 6 e 9. Orai pela paz de Jerusalém. Se você for ver o que eu quero te dizer, orar pela paz no mundo espiritual. Orai pela paz. Orai para que ela não vá embora. Orai para que ela não te abandone. Orai para que ela não te deixe. Porque dependendo da circunstância, a paz vai deixar. Se eu sair da palavra, a paz vai me abandonar. Se eu desobedecer, imagina José, 13 anos sofrendo e desistisse. Faraó não teria aquela resposta que ele teve. Portanto, não desanime, não desista. Ora pela tua paz, ore pela tua paz, ore pela tua paz, ore pela tua paz. Salmo 128, de 5 a 6. O Senhor te abençoará desde Sião todos os dias da tua vida, e tu possas contemplar a prosperidade de Jerusalém, e os teus filhos, e o filho de teus filhos, verá a paz seja sobre Israel. A sua paz é tão grande que você vai deixar, depois de morto, o seu testemunho para os que ficaram, e eles verão que você não fugiu dessa paz. Você não a abandonou, não saiu da palavra. Ela fluirá de tal forma que a terceira e quarta geração sua haverá de ser beneficiada pela sua atitude de não ter abandonado a paz em meio a circunstância, em meio a luta, em meio a dificuldade. Olha o resultado da vida de José e o que aconteceu com a sua família. Para pensar. Eclesiastes capítulo 3, versículo 8. Eclesiastes capítulo 3, versículo 8. Há tempo
tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Paz tem tempo. Ela pode ficar todo o tempo na sua vida, se você permitir, orar por ela, clamar para ela não ir, pedir, clamar, colocar em Deus, não sair da palavra, não deixar que a circunstância leve a sua paz, porque ela tem tempo. Uma paz que não vai sair nunca. É essa paz aqui, ó. Essa paz aqui, ó. Ela não vai te abandonar nunca. Números 6, 22 a 27. Números, capítulo 6, versículo 22 a 27. Ó, só o 26 e o 27. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Dessa maneira, colocará o meu nome sobre os meus filhos e eu os abençoarei. Isso aí, com a palavra que o Senhor falou a Moisés, para ordenar, não para abençoar o seu povo. Olha, Arão, ide e abençoareis o meu povo dessa forma. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Colocará o meu nome sobre os meus filhos e os abençoarei. Não saia do nome do Senhor. Não abandone o nome do Senhor. Esteja protegido pelo nome do Senhor. Não abandone o nome do Senhor. Ele vai te abençoar. Não abandone. Não saia do propósito. Não saia da palavra. Não saia da palavra. Não saia. Não abandone o nome do Senhor. O nome do Senhor é poderoso. O nome do Senhor é a solução. É importante levar sobre si o nome do Senhor. Honrá-lo. Honrado. Então, você pode ser abençoado pela paz. Isaías 48, versículos 17 e 18. Isaías 48, versículo 17 e 18. Olha só. Assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina aquilo que é útil e que te conduz pelo caminho no qual deves andar. Se tiveres dado atenção aos meus mandamentos, a tua paz será como o rio, a tua justiça como a onda do mar. Viu? Leva o nome do Senhor, porque a sua paz será como o rio. Vai contagiar. O que tem no rio é a água alimenta, a água sacia a sede, você irá saciar. Você vai levar solução de problema a pessoas que estão com problema, vivendo a circunstância que você está vivendo. Você mesmo haverá de passar por essa circunstância para levar como resposta. Olha o caso de José. Ele não abandonou o nome do Senhor, não abandonou a sua paz. Ele levou paz para o Egito. Esta paz é o resultado da obediência aos mandamentos do Senhor. Agora vê aí o 48, 22. Diz o Senhor: não há paz para o perverso, e é esse perverso que vai trabalhar para tirar sua paz. Ele não tem paz. Ele não consegue ser igual a você. Ele não quer ter nada, ele só quer atrapalhar aquilo que você tem. Portanto, não se deixe levar, porque o perverso não pode ter essa paz que você tem. Olha aí, Isaías 59,
versículo 1 a 8. Isaías 59, versículo 1 a 8. Olha só. Eis que a mão do Senhor não é curta para não salvar, nem é insensível os ouvidos para não ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado tem ocultado o rosto dele para que ele não vos ouça, porque as vossas mãos estão manchadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade, vossos lábios falam mentira e a vossa língua pronuncia maldades. Não há quem chame pela justiça, não há quem julgue na integridade, nem há quem apenas confie nas coisas vãs, falam mentira, concebem a miséria e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de áspide, tecem teia de aranha, aquele que comer dos seus ovos morrerá e se quebrará. E se o quebrarem, sairá uma cobra. Suas teias não servem para veste, nem poderão cobrir com as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade. Em suas mãos estão os atos de violências. Seus pés correm para o mal e para derramar sangue inocente. Seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Ruína e destruição estão nas suas entranhas. Não conhecem o caminho da paz, e não há justiça em seus passos. Fazem para si estradas tortuosas, e todo aquele que nela anda não conhece a paz. Não é para qualquer um, não. Não. Essa paz não é paz comum, não. Sabe? Essa paz não é momento de alegria, não. Essa paz não é momento de prazer, não. Essa paz é inerente do ser que tem Deus no coração e está apto a viver em qualquer circunstância. Aqui está o porquê o ímpio não pode ter paz. Sabe, Isaías 59, de 1 a 8. Por que o ímpio não pode ter paz? Agora vê aí. Jeremias 29, de 11 a 13. Porque eu sei os planos que tenho sobre vós, planos de paz e não planos de mal, para dar a cada um, segundo a sua obra. Então me invocareis, passareis a orar, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Deus tem o melhor. Deus não tem iniquidade para ninguém, não. Deus tem plano de paz para todos. O sol brilha para todos. A sombra é para aqueles que a escolhem. Você não tem que ficar no sol pacificante quando você não está no deserto e há uma marquise para você andar debaixo dela. Há um guarda-chuva para você abrir. Uma umbrella para você abrir contra o sun. Against the sun. Esta paz é para quem busca o Senhor de todo o coração. O mundo não pode ter essa paz, porque o mundo quer uma paz que é a ausência de guerra, uma paz que está levada ao prazer, à satisfação do homem em si, comum, mas não é uma paz incircunstancial. A paz do Senhor é completamente diferente do que a paz que o mundo prega. Vê aí Mateus, capítulo 10, versículo de 11 a 13. Mateus, capítulo 10, versículo de 11 a 13. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se não for digna, torne essa paz para vós. O portador da verdadeira paz tanto distribui quanto a recebe de volta quando alguém a rejeita. A verdadeira paz é inviolável, é irrevogável. Essa paz não tem dimensão.
Não tem dimensão. É incompreensível. Não dá para explicar essa paz. Eu entendi em 1 Samuel, no capítulo 25, no versículo 6. 1 Samuel, capítulo 25.